Decentraland Mana valorizou mais de 3.500% nesse último ano. E ele tem um potencial gigantesco dentro de toda a indústria que é o Metaverse, que pode ser uma indústria de $1 trilhão. Mas será que realmente o Decentraland é um bom projeto para se investir? Nesse vídeo eu vou explicar as minhas ressalvas em relação a esse projeto. Quer compreender em detalhes como será o futuro do Metaverse? Então acompanhe essa análise até o final do vídeo de hoje. Hoje a gente vai falar um pouco sobre Decentraland, que foi um dos jogos pioneiros na ideia de mundo virtual. Então, o Decentraland basicamente criou uma infraestrutura para o desenvolvimento de um mundo virtual através de ativos digitais, né? Criando realmente esse conceito focado na ideia de metaverso. Para quem não conhece o conceito de metaverso, vou deixar um link aqui em cima que eu comentei em mais detalhes, mas em suma é um formato, né, de realidade em que você tem uma experiência imersiva tanto no aspecto social quanto no aspecto econômico, muitas das vezes ali numa dinâmica descentralizada. E nesse caso aqui em específico, a Decentraland tentou criar, né, um ecossistema totalmente digital, descentralizado e governado pela comunidade que estava ali utilizando o game. É interessante comentar que ele foi um pioneiro dentro dessa proposta, então realmente essa foi a primeira proposta ali funcional que a gente teve dentro do universo de cripto para criar um formato de metaverse. Algo muito similar ao que já existia naquela época do Second Life, mas de fato criando essa dinâmica descentralizada. E talvez o grande diferencial dessa aplicação na época era o fato dele criar a ideia de ownership, ou seja, posse, através do modelo de escassez e unicidade digital que o mercado de NFTs e tokens fungíveis permitia dentro do mercado de cripto. Então, basicamente, o que é o Decentraland, né? É a criação de ambientes virtuais, como galerias de artes, como cassinos, onde você pode jogar, se divertir, como sites e plataformas de jogos e diversos outros pontos, onde você pode utilizar tudo isso dentro de um universo hiper interativo. E aí, naturalmente, isso chamou a atenção de muitas pessoas, justamente pelo modo que o protocolo estava criando, né? Justamente uma nova etapa para aquela ideia de redes sociais, com ali as pessoas podendo participar de experiências imersivas, experiências sociais, entre outros aspectos. Então, tudo isso baseado numa dinâmica econômica dentro daqueles tokens, onde os tokens não fungíveis serviam ali para a criação de itens customizados para personagens, criando todo um senso dentro dessa dinâmica. Com algumas atualizações, ele colocou ali tanto uma dinâmica de comunicação peer-to-peer, modelos de micropagamento, interface para o uso de terras e linguagem de programação. Além disso, os players, né, eles poderiam ter terras e jogar aquelas terras, alugar aquelas terras. Então, realmente, você estava criando uma dinâmica quase de uma cidade virtual e os criadores poderiam ali fazer modelos customizados de business e eventos e ganhar capital com isso. Então, essa era toda a lógica por trás do jogo de Decentraland. Mas para a gente entender por que ele acabou não sendo um game tão interessante, por exemplo, quando a gente compara com The Sandbox, é interessante entender a sua linha do tempo e principalmente o seu tokenomics, ou seja, o que é a proposta de valor do token. Tokens surgem em 2017, levantando na época algo em torno de $25 milhões, e ali a grande dinâmica dele era realmente construir um token para gerar a interação dentro do protocolo. Então, você teria duas finalidades centrais dentro desse token: a aquisição de itens e terras dentro do Decentraland e também o uso daquele token para o processo de governança para aquele formato descentralizado de metaverse. E aí, você tinha uma outra proposta que era utilizar boa parte daquelas transações e gerar o processo de burn, criando escassez à medida que existisse mais aplicação e mais interação dentro daquele universo. Mas aquilo foi alterado um pouco para um formato ali de tesouro descentralizado, em que a comunidade decidiria rumo ali da DAO, né, daquele protocolo, ou seja, que a comunidade teria ali o driver dentro daquilo. Hoje, entretanto, qual que é o problema de toda essa dinâmica? Realmente, no papel, esse processo de centralização parece um processo lindo, incrível, que agregaria muito valor para o seu usuário. Só que a equipe saiu do projeto de forma muito prematura, e isso teve um processo muito negativo, porque faltou uma liderança dentro do projeto, e a falta de liderança fez o projeto ficar muito perdido. Então ele não está conseguindo tomar tantas decisões interessantes no seu modelo de DAO e também não está conseguindo atrair a questão de grandes marcas. E aí entra um pouco, né, se faz sentido ou não investir nesse projeto. De fato, é um projeto que ele foi pioneiro dentro do que ele está fazendo e parece ser bem sucedido em certo aspecto.
Entretanto, como ele fez essa transição para um formato descentralizado muito cedo, ele perdeu boa parte do seu processo estratégico. Então, hoje, as propostas que você observa na comunidade são propostas muito rasas e muito ruins para o projeto. Quando a gente pensa em parceria com grandes marcas, modelos de incentivos para desenvolvedores, isso também é muito básico. E aí, esse aspecto tem impactado muito o game na questão de retenção e o estímulo para que os usuários continuem utilizando aquela rede social. E o Decentraland está se tornando um verdadeiro deserto. Mas aí, o conteúdo agregou informação para você? Então eu vou pedir que você deixe seu like e me conta aí nos comentários qual tese de metaverso você prefere, Sandbox ou Mana? Manda aí nos comentários que eu quero saber a opinião de você.